gente trouxe hoje uma entrevista. O nosso tema vai ser diversidade e hoje nós temos uma entrevista com a professora Aparecida. Primeiramente, gostaria de agradecer por você ter aceitado. Sabemos que muitas vezes a rotina é cansativa e tal. Muito obrigada por ter aceitado participar dessa entrevista conosco. Eu que agradeço, de vocês terem possibilitado que eu pudesse falar um pouco do meu trabalho, e gostaria de também parabenizar vocês, a Priscila e a Marista, a escola, que dá apoio para que vocês possam desenvolver esse trabalho. E fico muito feliz de poder contribuir, e desejo que a revista Tema tenha muito sucesso. Nossa primeira pergunta é: você acredita que brinquedos e brincadeiras durante a infância influenciam na personalidade das pessoas? Acredito bastante. Acredito pela possibilidade de visibilidade. Então, se as pessoas elas se veem visíveis nas brincadeiras, elas vão se sentir mais à vontade, mais acolhidas, vão querer brincar mais, E isso a gente pode dar exemplo, por exemplo, de bonecas, Então, vamos pensar aí em bonecas e bonecos. O que nós podemos pensar da brincadeira de bonecas e bonecos? A questão de bonecas e bonecos geralmente é destinada para que as meninas fiquem brincando com bonecas. Que na realidade, brincadeira pode ser meninas e meninos brincando com bonecas e bonecos, porque não tem brinquedo de menina e brinquedo de menino, Então, brinquedo é brinquedo e as crianças querem se divertir com os brinquedos. E isso dá uma noção de responsabilidade também para a criança, Então, se o menino brinca com bonecas e bonecos, esse menino mais tarde ele pode ser pai, pode ser tio, pode ser primo, pode ser avô, pode ter uma criança para cuidar, pode se relacionar com outras pessoas e aprende a cuidar, pegar em outras pessoas, ter carinho por outras pessoas, Então, essa é uma questão que eu acho que influencia a questão dos brinquedos. E menina também, Menina pode brincar com carrinho de bola, com o que ela quiser. Então, não tem brinquedo de menino e menina. E daí, quando nós estendemos um pouco a questão dos brinquedos ainda relacionados às questões que são específicas de um determinado grupo étnico-racial, Então, eu acho que isso tem a agregar mais ainda, Porque as crianças aprendem a respeitar, o pertencimento étnico-racial da outra pessoa. Um exemplo disso é bonecas, Então, bonecas negras e bonecos negros também. E daí, quando a gente pensa, por exemplo, quantos de nós teve contato de fato com bonecas e bonecos de vários pertencimentos étnico-raciais, E mesmo na escola, na caixa de brinquedo da escola, Então, quantos de nós teve a oportunidade de ter uma caixa de brinquedo que tivesse uma diversidade de bonecas e bonecos, E não só com relação à questão de pertencimento étnico-racial, mas também com relação à questão de deficiência, Crianças, bonecos e bonecas que fosse possível perceber que aquele boneco, aquela boneca fosse cego, que não tivesse um membro do corpo, por exemplo, que fosse cadeirante, Então, isso tudo dá a questão da criança aprender desde muito cedo a incluir outras pessoas que talvez não sejam iguais a ela, em todos os sentidos, E nesse sentido, a gente possibilita que a gente tenha de fato um mundo mais humano, mais igualitário, que as pessoas realmente respeitem as diferenças e as diversidades que nós temos no contexto que a gente vive cotidianamente. Então, eu acho que a pergunta que você me fez, ela é extremamente relevante porque coloca na escola e no nosso cotidiano também, nas nossas relações sociais, a responsabilidade que a gente tem de, se um brinquedo ou se a diversidade não está presente para aquele grupo de crianças, como é que eu garanto? Eu tenho que procurar, eu tenho que ver, eu tenho que ir atrás para fazer com que aquela criança, aquele adolescente ou aquele adulto esteja com a maior diversidade possível de aparatos que possa garantir a diversidade. Então, eu acho que isso tem uma relevância. O livro ele tem alguma referência autobiográfica? Tem. O livro é todo autobiográfico,
né? Então, quando eu escrevi o livro, né, As Bonecas Negras de Lara, eu escrevi para minha afilhada e sobrinha neta. Então, o meu sobrinho ganhou a Lara, né? Então, logo ele descobriu que eles iam ter uma menina, ele falou que ele iria dar para eu batizar. Daí eu pensei, como é que eu posso fazer com que a Lara tenha orgulho do seu pertencimento étnico-racial, que goste de brincar com bonecas negras, por exemplo, e bonecas diversas, né? Mas principalmente bonecas iguais a ela. Porque as crianças negras e brancas, elas, pelo fato de não ter uma quantidade grande de bonecas negras e bonecos negros à disposição nas lojas quando nós vamos comprar, o que tem à disposição são bonecos e bonecas brancas. Então as crianças acabam optando por aquelas bonecas porque não tem uma diversidade de bonecas e bonecas que se parecem com elas, né? Então, quando eu fiz o livro, teve esse caráter autobiográfico, né? De que a minha afilhada tivesse orgulho do seu pertencimento étnico-racial. E daí tem outras questões que o livro aborda também, que é a questão de montar, né, de fazer as bonecas Abayomi, né? Então as bonecas Abayomi, elas têm uma questão de ancestralidade importante e cultural também, porque elas passaram a existir no momento que os nossos descendentes vindo do continente africano para o Brasil, as crianças começavam a chorar muito dentro dos navios e as mães, para que as crianças parassem de chorar, inventaram em fazer esses bonecos com tiras, rasgando as partes dos vestidos delas, né? E fazendo bonecas coloridas que elas são feitas só de nós, né? Porque não tinha máquina de costura. Elas tinham que inventar um brinquedo para as crianças pararem de chorar. E isso, na realidade, ficou sendo um brinquedo de extrema relevância e importância, que tem um caráter ancestral e que traz uma história de uma cultura, de um povo que veio de um outro continente para o Brasil e por conta disso tem o nome da boneca Abayomi, Abai, né, que significa encontro, e Omi é precioso. Então ficou um encontro precioso entre as crianças e as bonecas, né? E esse Abayomi vem da língua Yorubá, né? Então tem toda uma questão de ancestralidade, da criança pensar também que ela pode ter quais são as características ancestrais que ela ainda carrega com ela, né? E daí ter artefatos de brincadeira, de contação de história, isso é extremamente relevante e importante para que a criança também tenha uma questão de desejo de pertencimento, orgulho de pertencimento do seu grupo étnico-racial e tenha orgulho de perpetuar também essas histórias para os seus descendentes, né? Então, aí nesse sentido que eu trouxe um pouco da boneca, né? E uma outra coisa de caráter autobiográfico que tem no livro também é esse aqui, que é essa história contada pela Paula dentro do livro, que é essa imagem aqui. Então, como eu trabalho muito com formação de professores e dou muita cursos e atividades para professores, formando professores para tratar da questão da diversidade dentro de sala de aula, um determinado dia, quando eu estava trabalhando com formação de professores, uma professora falou, nós trabalhamos com várias coisas dentro do contexto de sala de aula, nós temos até o lápis cor de pele. Aí eu peguei e falei assim, mas como assim o lápis cor de pele? Ela falou, o lápis cor de pele, né? Aí eu falei, mas como é o lápis cor de pele? Ela falou para mim que era o salmão, que eles costumavam trazer para as crianças fazer os desenhos com o lápis cor de pele e salmão. Aí eu falei, mas como assim? Lápis cor de pele de quem, né? Porque a minha tonalidade de cor de pele não é, né? Então, quando eu quis trazer para o livro, foi um pouco de rememorar aquela situação que houve com aqueles professores, mas trazendo para o livro de uma forma positivada, né? Mencionando que não há uma tonalidade de cor de pele, há várias tonalidades de cor de pele, né? E daí, nesse caso aqui, as crianças podem, é claro, que pegar, por exemplo, o livro, colocar a mão aqui, né?
e identificar, né? Qual que é a minha tonalidade de cor de pele. Então essa foi algo que foi proposital mesmo, né? E que também tem esse caráter autobiográfico que realmente ocorreu comigo, né? E a história do Sérgio também foi uma outra história que ocorreu comigo, né? E era uma história um pouco diferente do que eu coloco aqui, mas tinha uma questão de que pais preferem que os meninos não brinquem de bonecas e bonecos, preferem que os meninos brinquem de carrinho. Então, por ter escutado essas histórias várias vezes, e que na realidade quando a criança está brincando, a criança vai lá e pega o brinquedo. Ela não quer saber se é boneca, se é carrinho, né? E então eu trouxe no livro também a história de que o Sérgio também gosta de brincar com bonecas e bonecos, com algo que ocorreu comigo em um parque, que foi uma história bem triste, eu achei, e daí eu trouxe a história de uma forma um pouco mais positivada, né? Então eu acho que tem esse caráter autobiográfico, né? Todas as histórias, de uma forma ou de outra, elas aconteceram comigo. Obrigada pela pergunta. Quais foram as intenções de você criar o livro? As intenções, quando eu pensei em fazer o livro, a priori, ela teve a intenção de, primeiro, para minha afilhada, que ela gostasse do livro, que ela quisesse e visse o livro tinha, que era parecido com ela, né? Então teve esse caráter, mas depois, no momento que eu estava escrevendo, quando eu comecei a escrever, eu pensei, já que eu vou fazer para ela, o que eu posso trazer que contribua para que outras crianças também possam se beneficiar com relação ao livro, com relação à questão da diversidade. E daí eu pensei nessas várias questões que, de uma forma ou de outra, ocorrem comigo cotidianamente quando eu tenho contato com os professores. Então, foi pensando um pouco nisso, né? De o quanto de impacto o livro poderia gerar nas outras pessoas. Daí, conforme o livro começou a ser utilizado e os professores vieram me trazer exemplos de como é que as crianças gostavam de fazer as bonecas, o quanto que elas se viam na história, porque a história, em um determinado momento, logo que ele inicia, ela fala um pouco sobre a questão de famílias, né? Ela fala, a Lara tem 2 casas, uma parte da semana ela mora com o pai e a outra ela mora com a mãe. Já a Paula mora com a avó dela e o Sérgio mora com o pai e a mãe dela na mesma casa, né? Então, quando a gente vê hoje as crianças e o contexto onde as crianças estão, aquele padrão de família, de pai e mãe, né, morando todos na mesma casa, isso mudou um pouco nesses últimos anos, né? Mas, por outro lado, é um contexto atual e é o que ocorre diariamente. No entanto, as crianças têm que se ver representadas dentro da literatura também com situações semelhantes, para que elas possam ver que a vida delas também se parece com a vida de qualquer outra pessoa, né? E que, a partir daí, ela também possa ter orgulho, mesmo que ela more só com o pai, só com a mãe, ou com 2 pais, ou com 2 mães, né? Ou com a avó, ou com o tio, ou com o primo. Quem é que acolheu, né, aquela criança e trata ela como membro da família naquele lugar que ela tem que gostar de estar, né? Então, eu acho que essa é a questão principal, né? De fazer com que as crianças amem o lugar que elas estão, e família quem cuida, família quem ama, família quem, né, dá carinho, amor, e eu acho que é isso. Obrigada pela pergunta. Percebemos que no final do seu livro tem linhas para sugestões e assuntos. Como professora, a sua intenção é a de professores e pais trabalharem com as crianças questões de diversidade e afins? Isso. Obrigada pela pergunta. Eu acho que a questão principal, quando eu fiz as sugestões no final do livro, né, é para envolver, né? Envolver quem está contando a história, né? Que pode ser o pai, a mãe, o responsável, um primo, a prima, mesmo qualquer um de vocês poderia contar a história para uma criança que vocês conhecem, né? Porque daí, a partir das perguntas, entra a questão do caráter reflexivo, né? Quando você vê a pergunta e sugere a pergunta para a criança, ou através da pergunta vai organizar uma atividade para a criança, há uma reflexão também, né?
Então, acho que foi essa a questão principal, de provocar na pessoa que está contando a história, que ela também pode refletir sobre aquela situação e como que ela pode ter ação sobre aquela situação, né? De talvez mudar a experiência daquela criança, mudar a experiência daquela família, trazer outras possibilidades que talvez até então não tinham sido pensadas, né? E quando a gente faz a pergunta para uma outra pessoa, mesmo que você talvez não tivesse tão envolvido ou tivesse mais brincando de contar a história, ela passa a ser algo que te mexe e te move, né? Então mexe e move quem está contando, e no caso de professores, para possibilitar que aqueles professores que estão também possam pensar o que mais que ele pode trazer, que mais história que ele pode trazer. Tanto que no final ele traz aqui, né, além das perguntas e os desenhos para os professores fazerem, traz sugestões de assuntos, né? E essas sugestões de assuntos é inclusive para os professores poderem, que tal nós escrevermos uma história, né? E a partir dos assuntos, as crianças também poderem ficar empoderadas e saber que elas também podem ser escritoras, elas também podem contar as suas histórias, da mesma forma que vocês estão com a revista Tema, né? Então isso que a escola de vocês está fazendo é fantástico, porque mostra que todos vocês, se quiserem, podem ser jornalistas, escritores, o que quiserem, né? E possibilitar que as histórias que vocês estão buscando e contando façam parte do cotidiano dos colegas de vocês, da escola, e tenho certeza que vai chegar em outros lugares também, né? Então eu acho que essa é a principal questão de quando eu trouxe as perguntas, porque eu não queria só escrever o livro. Eu, além de escrever o livro, eu queria que o livro também pudesse entrar como atividades, ter a possibilidade de reflexão, e tem tido, né? Então eu tenho um grupo no Facebook que é Livro As Bonecas Negras de Lado, e lá os professores com frequência colocam as atividades que eles estão desenvolvendo com os alunos. Então, algumas delas têm sido essas atividades que eles dão para os alunos pintarem mesmo, outras eles criam, outras... Tem uma história bem importante, que foi uma menina que, através das bonecas Abayami, né, ela olhava no YouTube, ela começou a fazer bonecas similares às bonecas Abayami, mas com garrafa PET. E daí ela começou a fazer, uma menina pequena, se não me engano, acho que ela tinha 8, 9 anos, alguma coisa assim, ela começou a fazer workshop na escola, de dar curso para os outros alunos para ter bonecas, né? Então, olha aí, que fantástico, né? Que o livro surgiu, provocou numa criança que ela também podia ser produtora de boneca, pôde usar a criatividade dela e procurar outras formas de representação, né? Então, eu acho que é essa a questão das perguntas, de criar na criança um desejo de ação, de fazer algo, e em quem está contando a história também. O que mais que eu posso fazer, né, para que a criança se envolva e queira fazer parte dessa diversidade? Então é isso, obrigada. Se a gente for pensar na história das bonecas Havaianas, ela é uma história meio triste, assim, e ao mesmo tempo uma demonstração de amor da mãe, das crianças e tudo mais. E o que você tem a dizer sobre isso? Sobre a inspiração? A inspiração que eu tive, ela foi justamente para criar o contrário, né? Com relação à criação das bonecas Havaianas, de que ela sempre, tanto que no livro, em nenhum momento eu falo de navio negreiro, eu não dou esse nome. Eu falo que do momento da travessia de um continente para vir para o Brasil, que no continente africano tem mais de 50 e poucos países, né? Que geralmente quando se fala do continente africano, se considera o continente africano como um país. Fala, veio da África. Como assim veio da África? Tem 50 e tantos países, né? Então, que lugar é esse na África, né, que essa pessoa veio? Então, foi justamente o contrário, para criar o desejo de pertencimento, de contar a história de ancestralidade, história de felicidade, que embora tenha tido um caráter no sentido de que as pessoas não vieram porque quiseram, elas vieram porque foram obrigadas, foram arrancadas do seu país para vir para o Brasil. Mas o que essas pessoas conseguiram fazer com essa experiência, né? Então, através dessa experiência, criaram histórias de ancestralidade, criaram histórias que podem ser contadas e recontadas pelos seus descendentes, né?
E o que demais tem de importante com relação a, por exemplo, comidas, né? O que é que a gente ainda utiliza, o que a gente recriou para o Brasil hoje com relação a comidas que são inclusive utilizadas, com relação à linguagem. Quantas palavras nós utilizamos que vêm de várias línguas, de vários países do continente africano, né? Então, para que as crianças também possam perceber que elas fazem parte do patrimônio cultural brasileiro, né? E hoje ser brasileiro é uma mistura de culturas, né? Culturas vindo de todos os lugares do mundo. E o continente africano é uma parcela importantíssima de todos os aspectos culturais. Então, o patrimônio cultural brasileiro não pode existir sem esses mais de 50% da população brasileira. De acordo com o último censo, mais de 50% da população brasileira se autodenominou preto ou pardo, que são os negros ou afrodescendentes morando no Brasil hoje, né? E que esses descendentes, né, e que são afro-brasileiros, que se consideram negros de acordo com o último censo, não tem como pensar nos seus aspectos culturais sem se remeter e pensar um pouco no continente africano, né? Que daí tem todo um aspecto de comida, de tecidos coloridos como esse que, né, você tem na sua cabeça, né? Que quando a gente pensa no continente africano, a gente pensa em vestimentas coloridas, roupas coloridas, pessoas alegres, né, dançando, e que muitas dessas danças, comidas, música foram trazidas para o Brasil e que faz parte do nosso repertório, né? Do que a gente utiliza hoje no Brasil. Então isso tudo tem um aspecto positivado, né? Então foi a questão que eu quis enfatizar no livro, né? Então, tanto que em nenhum momento eu uso palavras escravizado, navio negreiro, não uso essas palavras, eu sempre trago questões que são mais positivadas, porque embora isso nós estamos e fazemos parte do Brasil hoje, não teria ocorrido sem essa travessia, né? Mas que essa travessia também, né, embora tenha sido dolorosa, as pessoas se reinventaram, né? E é nessa reinvenção que a gente tem que pensar. Que ações a gente pode criar para que a gente tenha, de fato, mais direitos, mais igualdade, mais equidade, que as pessoas se respeitem, de fato, pelo que elas são, né? E considerando também, é claro, que todos os aspectos culturais, né, desses vários povos com culturas diferenciadas desse continente africano, que fazem parte, né? Faziam parte de vários países que vieram para o Brasil. Então tem uma perspectiva muito mais positivada. Obrigada. Para você, qual é a importância de mostrar esses assuntos na literatura infantil? A importância de mostrar isso na literatura infantil tem a ver um pouco. Eu sou professora que trabalho com adultos, de formação de professores. Então eu passei a ter contato com criança em escola a partir do momento da existência do livro. Eu geralmente tinha com os professores das crianças. E eu senti falta, em um determinado momento, por falar muito de formação de professores, o que eu poderia trazer para contribuir para a formação de professores, mas que também os alunos tivessem acesso a esse material. Os alunos da educação infantil e do ensino fundamental 1 e 2, que daí é primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, né? Então a forma que eu achei de transformar todo o meu conhecimento teórico, que geralmente eu trabalho com professores, em algo que fosse mais voltado para a criança e que tivesse uma ação de prática para essas crianças também. Então foi daí que surgiu a questão de fazer um livro de literatura infantil, para que eu também pudesse experimentar esse outro lugar, né? Que eu nunca estava. E desde que o livro foi lançado, eu vou em escola com frequência, como fui na escola de vocês, vou em outras escolas com frequência. Esse ano eu fui numa escola aqui que é chamada Aldo Bonde, que é lá no bairro Varanas, que tem mais de 1.300 crianças. Então eu dei
palestras para praticamente quase que as 1.300 crianças na escola, né? O que foi para mim, assim, algo bem importante, porque até então eu não tinha tido contato com crianças, né? Então foi ótimo. Obrigada. Você acredita que livros como As Bonecas de Lara influenciam na autoestima de crianças negras, já que sabemos que essas são pouco representadas na literatura ou ficção em geral? Tenho certeza absoluta que influencia, né? O quanto que, falando um pouco das experiências que eu tive, né? Que eu fui fazer essa palestra para mais de quase que 1.000 e poucas crianças, e também fui visitar outras escolas, né? Então, no momento que as crianças veem o livro e elas se veem representadas no livro, e eu geralmente levo, além das bonecas Abayomi, eu levo uma boneca parecida com ela, né, que eu tenho. Levo várias parecidas com ela que eu tenho. Então, as crianças pegam, brincam, né, querem ser parecidas, igual a personagem principal. Há crianças que querem ficar parecidas com essa boneca aqui que o Sérgio pega no parque, fazendo trancinhas. Então eu recebo, assim, das professoras, contando histórias do quanto as crianças ficaram com a sua autoestima elevada e passaram a se gostar mais. E não só isso, as crianças brancas também passaram a incluir mais as crianças negras nas atividades. Então a gente tem relatos e pesquisas que demonstram que a criança negra, o adolescente negro, quando estão dentro da escola e a escola não tem essa percepção da diversidade, e o professor também não, e que não faz um esforço de inclusão das crianças, elas algumas vezes são deixadas de lado. Por exemplo, nos trabalhos, quando vão fazer trabalho em grupo, as crianças negras ou mesmo adultos também relatam essa experiência de que eles são dificilmente incluídos nos grupos, né? Mas a partir do momento que é trabalhado um livro de literatura infantil, as crianças negras e brancas, né, passam a se sentir mais incluídas dentro do espaço. A criança negra se sente mais empoderada, sente a autoestima elevada, e a criança branca passa a perceber o quanto que ela pode também contribuir para que a diversidade esteja presente dentro daquele local. Então, eu acredito que o uso da literatura infantil e da literatura infanto-juvenil, ela colabora e muito para que as pessoas passem a perceber a diversidade de forma diferenciada e passam a ser mais inclusivos, mais humanos, prestam mais atenção nos colegas, deixam menos de chamar a participação de colegas por conta do seu pertencimento étnico-racial, né? Então, eu acho que o livro, né, ele tem essa função importantíssima, né, de extrema relevância. Obrigada. Na sua opinião, quais as pessoas que se engajam e influenciam na quebra de preconceitos? Eu acho que todos nós podemos nos engajar e ser responsáveis pela quebra de preconceitos. Eu não acho que possa ser destinada, por exemplo, só às pessoas que sofram o preconceito, o racismo e a discriminação, né? Então, é responsabilidade de todos nós, né? Então, mesmo que eu não sofra determinados preconceitos, por exemplo, com relação à questão de preconceito com relação, deixa eu pensar aqui, com relação à questão de alguma deficiência, né? Pessoa que sofreu alguma deficiência. Eu não tenho uma deficiência visível, né? Mas isso não impede de fazer um esforço muito grande de me inserir naquele lugar e de saber dialogar com um grupo de pessoas que passam por essa experiência e de me colocar no lugar daquelas pessoas e pensar quais ações eu posso fazer para fazer com que aquele grupo se sinta incluído também. Então, a responsabilidade, embora nós tenhamos hoje as pessoas que se envolvem mais por conta da quebra de preconceito, de racismo, de discriminação,
são as pessoas que de alguma forma passam por essas experiências. Mas a gente tem que fazer um esforço de se sensibilizar cotidianamente com as questões que não faz parte do meu cotidiano. E como é que eu faço isso? A cada vez que eu entro, por exemplo, em uma escola, em uma universidade, ou passo pela rua, ou entro em uma loja, a primeira coisa que eu olho é, deixa eu ver se nos cartazes todas as pessoas de todos os grupos estão incluídos, né? Então, se eu vou ler um livro, eu quero saber se dentro do livro há personagens com todas as características de todas as pessoas. Se não está, eu falo, esse livro eu não me sinto pertencente àquele material, não faz parte de mim, né? Eu não estou inserida nesse lugar. Esse livro ou aquele lugar que eu vou não dialoga comigo. E por que não está dialogando comigo? Quando eu entro em determinadas lojas, por exemplo, eu vejo lá que tem vários cartazes, vários manequins e várias pessoas fazendo propaganda daquele lugar e eu não me vejo naquele material. Então eu geralmente questiono. Então essa é a minha forma de agir no mundo. Eu questiono as pessoas no sentido de se há uma percepção de abertura para a diversidade, por que uma pessoa como eu, com as minhas características físicas, não está presente naquele lugar? Então essa é a minha forma de ação. Agora não impede que mesmo que você não seja parte desse grupo, que você também questione, né? De perguntar, opa, está sendo ocupado o livro didático na escola. Você olha o livro didático, há pouquíssimas pessoas que são negras, né, dentro do material didático. Então, né, é de responsabilidade sua também perguntar para o professor, por que esse livro está sendo adotado? Por que não há um contingente maior de pessoas negras dentro desse livro didático? Eu gostaria de ver pessoas como fulano, ciclano, beltrano, que também estão na escola. Ou se não estão na escola, mesmo que não estejam, né, você vai encontrar essas pessoas nas suas outras relações sociais, que talvez não na escola, mas em outros lugares, né, na rua, em qualquer lugar que você vá. Então eu acho que a responsabilidade não é de um determinado grupo, a responsabilidade é nossa, né, porque a gente quer ter o prazer de andar na rua e ver todas as pessoas em todos os lugares que a gente vai, né? Dando um exemplo, né, bem prático, por exemplo, aqui em Ponta Grossa tem 20% da população que é negra, né, que se autodenomina negra, preta e parda de acordo com o censo. Eu com frequência preciso de serviços, né, serviços de médicos, dentista, arquiteto, advogado, né? Eu não encontro médicos, advogados, dentistas negros, por exemplo, né? Então eu questiono a todo momento por que eu não encontro. Onde que estão essas pessoas que elas não estão nesses lugares? Eu adoraria ser atendido, né? Atendida por pessoas de pertencimentos raciais diversos, né? Então isso ajuda a gente também a quebrar um paradigma de ver a pessoa branca como norma, né? Então a pessoa branca fica sendo norma daquilo que a gente encontra nos restaurantes, norma daquilo que a gente encontra na literatura, norma daquilo que a gente encontra para ser atendido como médicos, dentistas, advogados, sendo que, né, em Ponta Grossa tem 20% da população que é negra. E daí, por outro lado, né, essas características físicas que eu acabei de falar, elas não estão presentes em alguns lugares, né, como por exemplo esses que eu mencionei. Mas elas vão estar mais presentes em outros lugares, né? Como por exemplo, no momento que eu circulo em determinados lugares e eu vou para ser atendido, por exemplo, por serviços que são menos, que tem uma característica de pagamento menor, que exige um nível de instrução menor, eu vou ver com mais frequência as pessoas negras. E por que eu vou ver com mais frequência as pessoas negras exercendo aquelas funções e não exercendo funções que são intelectualizadas, né? Então, há um problema aí, né, na sociedade, que daí faz parte, é minha responsabilidade questionar, né? É minha responsabilidade incluir. E como é que eu faço para incluir? É ter noções. Daí no meu caso, na minha profissão, no lugar que eu atuo, né,
É através disso, é escrevendo livro, tratando nos cursos de formação de professores que eu vou, incluo a questão, no momento que eu vou olhar o plano de aula de alguns alunos meus que na disciplina de prática de ensino que eu dou, e eles vão me entregar os planos de ensino, eu quero ver se eles estão incluindo, eu estou trazendo a diversidade de pessoas nos planos de ensino. Se não estão trazendo, por que não estão trazendo? O que impede eles de trazerem? Né? Então, minha função é provocar esses questionamentos, né? Porque provocando esses questionamentos a gente passa a ter ações diferenciadas, né? Como, por exemplo, jornalista, você estava mencionando sobre a questão de, né, você circula bastante porque você quer ser jornalista. Então, quando eu olho um jornal, é a primeira coisa que eu faço. Eu olho o jornal, quais são as pessoas que estão nas colunas sociais, quais são as características físicas das pessoas, quem são as pessoas que são entrevistadas nesses jornais, por que elas são entrevistadas. Essas pessoas, elas têm raça, elas têm tonalidade de cor de pele, elas são homens ou mulheres, elas, né, têm gênero e pertencem a uma determinada classe social, né? Então é impossível para mim hoje fazer qualquer coisa que eu não pense em todas essas questões, né? Essas questões, elas fazem parte da minha pele, elas fazem parte do meu cotidiano, elas fazem parte de todo o lugar que eu circulo. Saí na rua, entrei dentro de um restaurante, a primeira coisa que eu olho, quantas pessoas negras tem nesse restaurante? Né? Quantas pessoas negras tem nos lugares diversos que eu vou? Então isso é automático na minha percepção de mundo. Por quê? Porque eu já incorporei tanto essa questão da diversidade que, no entanto, isso não quer dizer que eu também não tenho que fazer um esforço enorme com relação à desconstrução de tantos outros preconceitos que foram criados para mim, não por mim, né? Foram criados para mim de acordo com as relações sociais que a gente tem e que eu tenho que fazer um esforço cotidiano para desconstruir outros preconceitos que eu também tenho, né? Então eu acho que essa daí fica a nossa responsabilidade. Você pretende criar mais obras semelhantes? Olha, eu adoraria. É uma das coisas que geralmente as crianças pedem, quando vem outra história, os professores também. Pretendo sim, já tenho algumas histórias lá desenhadas. A única coisa é que eu tenho que ter tempo para fazer, né? Porque eu estou trabalhando bastante, né? Então eu tenho que ter tempo. Mas eu pretendo sim, eu pretendo dar continuidade aí a outras histórias, né? Que dê lá outras histórias, porque aqui eu termino dando sugestões, né? Dizendo aqui nessa parte do livro, né? Sugestões de outros assuntos. Então tem tantos outros assuntos para que podem surgir, que eu já tenho até alguns meio que desenhados e escritos. Mas eu tenho que fazer, tenho que ter tempo para isso. Adoraria fazer e eu quero fazer. Como você vê esse movimento de aceitação das mulheres negras com relação ao cabelo? Sabemos que o cabelo é toda uma questão para as mulheres negras, para os homens também, mas especialmente para as mulheres, então eu queria saber como você vê esse movimento. Eu acho fantástico, maravilhoso, tanto que vocês viram, né, a minha boneca, quando eu fiz a personagem, eu criei ela com esse cabelo aqui, né, o cabelo dela, o cabelo, né, nesse formato, que é o cabelo natural como sai da cabeça, né. Então eu acho fantástico, hoje a gente tem coletivos, né, de meninas negras, né, nas escolas, nas universidades, em todos os lugares, né? Então a gente vê agora essa questão das meninas mostrarem o seu cabelo ou fazerem as tranças, que é o meu caso, eu mesma faço as minhas tranças em casa, né? Demora uns 2 dias, a não ser que eu queira fazer o dia inteiro, aí eu fico lá, né? Levanto de manhã, lavo meu cabelo e passo o dia inteiro trançando e assistindo, fazendo outras coisas. Esse processo de empoderamento da mulher negra tem sido maravilhoso, porque essa mulher ela tem falado mais, ela tem se posicionado mais, tanto com relação à questão do próprio processo da negritude delas, né? Mas também com relação à questão
de ser mulher, de ver a questão da mulher interseccionada, da mulher negra interseccionada, que fala sobre a questão de gênero, direito de mulheres, direito de melhor posição social, direito de melhor salário, né? Então hoje quando a gente pensa na questão da mulher negra, não dá para só pensar na questão de falar da tonalidade ou do pertencimento, tonalidade cor de pele, do pertencimento étnico-racial. Então nós temos que trazer outras questões que são interseccionadas, que vêm junto com isso, né? E que daí vem a questão de raça, gênero e classe social, né? E não é por acaso que nós temos na base da pirâmide, quando a gente pensa numa pirâmide, né, de ascensão social. Então, quem está no topo da pirâmide é o homem branco, heterossexual. Depois vem a mulher branca, heterossexual. Depois vem o homem negro e depois vem a mulher negra, que é a pessoa que tem menos salário, a pessoa que sofre mais discriminação, mais preconceito, mais abandono e tantas outras questões. Então, e que ficam bastante nas características ou na questão da figura da mulher negra, né? Então, e eu acho que esse movimento da mulher negra estar sendo empoderada em conjunto, porque as mulheres negras, uma junto com as outras, estão se empoderando. Estão se empoderando através dos vários vídeos que a gente tem hoje no YouTube, né, com coisa de maquiagem, falando sobre a questão de pertencimento étnico-racial, de lugar social a ser ocupado, né? Então, coletivos, como eu mencionei, dentro das universidades, das escolas. Isso tem sido lindo, maravilhoso, fantástico e bom para todos e todas, né? Então, eu acho que isso tem sido fantástico, de bastante aprendizado. Você gostava de bonecas quando era criança e como que elas eram? Então, eu adorava bonecas quando eu era pequena. Mas eu brincava muito, porque eu só tenho um irmão. Ele é 3 anos mais novo que eu, então eu brincava muito com o meu irmão. E brincava muito das coisas do meu irmão, de bola, de carrinho e tantas outras coisas assim. Então eu brincava com tudo, né? Mas as minhas bonecas, quando eu era pequena, eu vim de uma família, do ponto de vista financeiro, minha mãe não tinha condições, né? Então eu não tinha assim uma quantidade de bonecas, não. Eu lembro que eu fui ter uma boneca que a minha mãe comprou, que era uma boneca que eu queria lá, quando eu tinha talvez uns 11, 12 anos. Antes disso eu fazia muito boneca, fazia boneca com pano, com outras coisas, né? Mas eu lembro que quando eu era pequena, eu ganhei uma boneca da minha mãe. Quando ela trabalhava, ela já aposentada, ela era auxiliar de enfermagem. E o dono do hospital fazia uma vez por ano festas em que ele dava brinquedos para todas as crianças. E eu lembro que foi me dado um boneco de plástico negro, né? E veio sem roupa, sem cabelo, sem nada, era um boneco de plástico mesmo, né? E eu lembro que quando eu cheguei em casa com a boneca, o meu irmão começou a falar muito mal da boneca, tirando sarro da boneca, não sei o quê, e falando coisa da boneca. E a minha mãe, ela não teve talvez a estratégia de elogiar a boneca, de dizer que a boneca era igual a mim, que a boneca era bonita, que a boneca... Minha mãe não teve essa estratégia, tanto que eu acabei abandonando a boneca, né? E que são... Hoje eu trabalho muito com narrativas, né? Com narrativas de crianças, né? E hoje de crianças e de adultos, hoje quando eu vejo um pouco das narrativas que falam de bonecas e bonecos negros, né, tem muito histórias parecidas com a minha, né? E daí entra a importância das pessoas que estão ao redor das crianças, né, de incentivarem as crianças além de gostar das suas bonecas, e também de ter uma conversa com a criança, o quanto que a boneca é parecida com elas, falar de questões de ancestralidade, falar de outras coisas que envolvam a criança a gostar da boneca, a querer ficar com a boneca, né? Então eu acho que a pessoa que está em volta da criança tem um papel importantíssimo, o adulto, na construção dessa identidade positiva da criança, e que perpassa pela questão dos brinquedos também, né?
Então, eu tive algumas... Hoje eu tenho mais boneca negra na minha casa do que eu acho que até minha própria filhada, que eu dou várias bonecas para minha filhada. Então, cada vez que eu dou boneca para ela, eu compro uma para ela e outra para mim. Eu compro para ela e outra para mim. Então, eu tenho uma coleção de bonecas negras em casa. Justo. Como você vê a questão de falar sobre racismo no meio acadêmico, principalmente para futuros professores? Sabemos que apenas 11% dos negros estão inseridos na universidade, então gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Ótimo. Olha, falar sobre a questão do racismo dentro da universidade, abordando os cursos de formação de professores, ele, para mim, é de extrema relevância e importância. Então, eu sou professora de inglês, né? E trabalho com prática de ensino de língua inglesa, no mestrado da disciplina de formação de professores de línguas, e daí vem vários professores. As publicações que eu faço são sempre voltadas para falar sobre as questões de ensino de língua, produção de material, análise de material, e que eu passei a incluir questões que falam sobre a questão de racismo, identidades sociais de raça e formação de professores nas publicações que eu tenho feito, justamente por notar que há uma lacuna de pessoas dentro da minha área abordando sobre essas questões, né? Então, para mim, ela é de extrema relevância e importância, porque dentro da área de língua inglesa, no Brasil, eu fui a primeira mulher negra a tratar e publicar um artigo que trouxesse essas questões, né? Então, para mim é de extrema relevância, né? E importância por ver a responsabilidade de trazer essas questões para dentro do contexto da universidade, né? E qual é a minha parcela de colaboração? Qual é o legado, pensando em legado, que eu posso deixar para a minha área? É esse, né? Então, se não tinha, ou se não era abordado sobre essas questões dentro da minha área, né, eu fico muito feliz de trazer essas questões. Embora eu também trate sobre outros temas, né? Mas algumas vezes já ocorreu, por exemplo, de eu participar de eventos no Brasil que eram grandes da minha área e de encontrar algumas pessoas e chegarem para mim e falar, e que já tinham tido contato com as minhas publicações, e falar: Cida, você só fala sobre isso? Só fala sobre a questão racial dentro das suas publicações? Ou seja, falar sobre a questão racial dentro das minhas publicações foi uma escolha consciente minha, que além de tratar das outras questões que eu mencionei, que os vários outros temas de formação de professores atrelados à questão de ensino e aprendizagem de línguas, e de língua inglesa mais especificamente, foi uma escolha minha consciente de tratar da questão do racismo dentro desse lugar que até então não era comentado, não era falado, né? E daí eu fico muito feliz por estar preenchendo essa lacuna de pesquisa na área, e que não é algo que é tão simples assim, ou tão fácil assim, né? Porque, por exemplo, né, se essas questões sobre a questão de racismo, preconceito e discriminação não tivessem tão evidentes na nossa sociedade como poderia estar fazendo outras pesquisas com outras questões, né? Mas justamente porque há uma lacuna e há uma necessidade, porque nós temos um racismo que ele é evidente na nossa sociedade, então há uma necessidade de tratar. E eu resolvi trazer essa responsabilidade para mim, né? E tratar desses temas dentro da universidade. E que por outro lado, eu tenho sido extremamente feliz em poder tratar e abordar essas questões, pelo fato de que eu fiz o meu doutorado, pós-doutorado, fui professora visitante fora do Brasil. Então, além de tratar dessas questões no Brasil, eu posso levar para fora do Brasil também. E posso levar para fora do Brasil essas questões com a minha experiência de tratar e trabalhar com formação de professores na universidade, mais de 23 anos que eu sou professora universitária,
e de ter produzido livro, ter feito curso de formação de professores e de poder levar um pouco dessas experiências que a gente tem no Brasil para fora do Brasil também, né? Então isso me dá uma extrema alegria, né? E que por um outro lado também eu tive essa possibilidade, porque sou da área de língua inglesa e daí por conta da língua que eu acabei indo, né, para esses lugares, para esses outros países também, para ter uma formação que me possibilitasse dialogar com outros lugares que tivessem experiências similares ao Brasil, né? Então, a experiência de racismo, preconceito e discriminação também acontece nos Estados Unidos, também ocorre na Inglaterra, também ocorre nos nossos países vizinhos aqui, em outros países também, né? Então, o que a gente tem que pensar é um esforço em conjunto, como é que a gente pode tratar e ter ações para que a gente possa, de fato, terminar, né, com as questões de racismo, preconceito e discriminação e criar políticas públicas, né? Políticas públicas seja através de políticas educacionais, criação de políticas de produção e análise, desenvolvimento de material didático, de literatura, em que a diversidade esteja presente nesses materiais. Então, há essa possibilidade, mas a gente precisa estar consciente disso tudo, para que nos momentos que eu estiver fazendo parte desses comitês, desses grupos, que a gente pode circular, não só no Brasil, mas há grupos que eu circulo no mundo e faço parte de outros grupos, então todas as vezes que eu estou nesses grupos, essas questões vão ser inseridas, vão fazer parte, vão estar lá. Então aí eu acho que da questão da relevância e da importância, né, de tratar e de abordar algo que a gente tem tanta necessidade, né? Então eu fico muito feliz por estar dando essa contribuição, não só para o Brasil, mas num contexto um pouco mais global mesmo, poder circular por esses outros lugares também. Eu gostaria de agradecer gigantemente a você por ter aceitado, foi fantástico conversar com você e é isso. Eu é que agradeço de vocês terem me escolhido, porque é um privilégio ser escolhido para fazer parte, né, de um dos temas da revista Tema de vocês, né? Então, de novo, parabéns para a Priscila, né, por essa iniciativa e para toda a Escola Marista, que faz um trabalho fantástico. Eu já estive lá 2 vezes, né, e que sempre me acolheram muito bem. E parabenizar vocês por esse trabalho, pelos demais projetos que vocês têm lá dentro, né? E vocês também, espero ver vocês circulando nos corredores da UEPG logo, né? A UEPG está aqui para vocês, né? Eu acho que essa que é a questão importante de tomar esse lugar como de vocês também, né? Então, muito obrigada, parabéns.